A gente deve castigar as crianças, gente? Será que a Bíblia ordena aos pais castigar as crianças fisicamente? E se a gente não usar a vara, né? Será que eu vou estar desobedecendo a palavra de Deus, já que lá em Provérbios fala, né? Ai daquele que retém a vara. Nós vamos entender por que que eu me posiciono dessa forma. Nós vamos falar sobre os castigos físicos, como abandonar de vez essa prática, que eu vou fundamentar hoje para vocês aqui. Eu sei que esse tema ele ainda traz bastante polêmica aqui no país, né, no meio cristão, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares. E vou tentar fundamentar aí para vocês por que que eu defendo, por que que eu me posiciono contra o castigo físico, e eu vou fazer isso através da palavra de Deus também. Para quem não me conhece, né, eu sou a Nina Magalhães, eu sou mãe de duas, eu sou cristã desde que eu nasci, né, tenho o privilégio de crescer aí na presença de Deus, aprendendo sobre a palavra dele, sou apaixonada pela Bíblia e aprendo todos os dias, né, creio que ela é o nosso manual de instrução, ela é minha referência de vida e é sobre ela que eu vou compartilhar aqui hoje também. Então eu quero direcionar essa live para você que é pai e mãe cristão e que muitas vezes se vê aí com essa dúvida, bater ou não bater nos filhos, usar ou não usar a vara. Eu sei que isso é um tema recorrente, pelo menos aqui no meu canal isso aparece bastante, né? Muitos pais trazem essa questão, essa dúvida, já fiz algumas lives sobre o tema, sobre as palmadas, sobre as estratégias de disciplina, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o castigo físico, e é um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né, gente? Acho que a grande questão que surge para nós é a Bíblia, né? Quando a gente fala do castigo físico, a gente vive num país cristão, né? Num país que a maioria de nós somos cristãos, e a gente aprendeu, né, sobre a vara, sobre a disciplina na igreja, né? E é uma cultura que isso é muito forte ainda, de que o bater é algo necessário, né? Os pais cristãos vêm com esse discurso, eu também tinha esse discurso até pouco tempo, de que se eu não usar a vara da disciplina, eu vou estar sendo permissivo. Se eu não bater nos meus filhos, eu vou estar desobedecendo a Deus? Será que eu vou estar desobedecendo a Deus se eu não bater nas crianças? Enfim, nós temos que olhar para essas questões mais a fundo, né? Porque tem muita coisa misturada aí, né? Uma herança cultural, né? De como a nossa sociedade se organizava, de como a gente reproduz práticas que acabam se normalizando porque sempre fizeram assim, né? Porque sempre foi assim. Mas hoje nós vamos olhar a fundo, né? O texto bíblico, o contexto em que ele foi escrito, porque eu sempre gosto de dizer isso, né? Texto sem contexto é pretexto. E na Bíblia a gente precisa olhar o texto em sua totalidade, olhar a mensagem global da palavra, do evangelho, e aí sim nós vamos entender cada versículo, o que ele quer, o que eles querem nos dizer, enfim. E como eu ia dizendo, né? Então, a gente deve castigar as crianças, gente? Será que a Bíblia ordena aos pais castigar as crianças fisicamente? E se a gente não usar a vara, né? Será que eu vou estar desobedecendo a palavra de Deus, já que lá em Provérbios fala, né? Ai daquele que retém a vara. Nós vamos entender por que que eu me posiciono dessa forma. E tem muito tempo que eu estudo o assunto. Na verdade, vou contar rapidamente um pouquinho da minha história para vocês entenderem o meu lugar de fala. Eu fui criada, né, por pais aí autoritários, né? Lá em casa o castigo físico era uma alternativa, às vezes bem frequente, né, para resolver os problemas. E quando eu me tornei mãe, esse questionamento veio muito forte, né? Eu falei, gente, eu não quero. As memórias que eu tinha, né? Por mais que eu ame a minha família, honre os meus pais, aprendi muitas coisas, inclusive o amor à palavra de Deus, né? O cristianismo foi dentro do meu lar que eu aprendi, foi com eles. E eu honro muito, né, todo esse legado que eles me deram, mas na hora da correção, a minha memória não é boa, né, assim, eu não tenho lembranças positivas da forma como eu era corrigida. E quando eu me tornei mãe, isso veio muito forte, né, para mim, assim, falei, gente, eu não quero reproduzir isso. Deve ter um jeito diferente de fazer. Eu, inclusive, orava, pedia direção de Deus. Eu quero fazer diferente com as minhas filhas, pai. Eu não me sentia bem, e algumas vezes eu até reproduzia essa prática, às vezes eu gritava, cheguei a bater na minha filha, inclusive tem um post meu no Instagram sobre isso, o dia que eu bati na minha filha, mas
era como se eu não estivesse sendo a mãe que Deus me chamou para ser, sabe? Eu não me sentia. Sabe quando a gente faz algo e o Espírito Santo nos incomoda, nos entristece? Eu não sei se você já sentiu isso quando você corrige o seu filho de uma forma mais dura. Um peso, um mal-estar, né? Tanto para a criança quanto para mim. Eu falei, gente, isso não está certo. E eu comecei a buscar, comecei a orar, a estudar mais. E eu vi que tinha formas diferentes de fazer. Mas até então não tinha ninguém cristão ensinando a fazer isso, né? E eu fui estudar aí na neurociência, né? Na educação consciente, positiva. Eu fui bebendo essa aguinha de vários universos aí. E aquilo, eu comecei a colocar em prática algumas ferramentas, né? Que na verdade são princípios de respeito, né? De respeito mútuo. E quanto mais eu estudava essas abordagens, mais eu via o quanto elas refletiam o próprio Jesus. Porque Jesus era assim, Jesus ele era firme e gentil, ele não interpelava ninguém, ele não mandava, ele não comandava as pessoas, ele liderava, ele inspirava com o exemplo dele. E eu falei, gente, tudo isso que, né, que as pessoas estão ensinando aí a educar com respeito, nós temos o melhor modelo, que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Né? Então, a gente tem que olhar como um todo para a mensagem do Evangelho. Jesus ele veio para quebrar muitos paradigmas aí na forma de nós nos relacionarmos. Ele é a grande revolução. Não é a Marina que está aqui falando que mudou o jeito de educar. Não, foi o próprio Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, eu vou contar, né, trazer alguns textos bíblicos aqui que mostram como que Jesus Cristo, ele quebrou paradigmas. Ele foi a contra-regra ali de falar, não, a lei, ela importa sim, né, mas mais importa o amor, né, a graça, eu tenho que manifestar isso, e ele era, ele fazia isso com muita delicadeza, né, com muita firmeza e gentileza ao mesmo tempo, ele amava, ele inspirava as pessoas, e eu acredito muito que é assim que nós precisamos conduzir os nossos filhos, tá? E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho através da Bíblia, né, da palavra de Deus, né, vou fundamentar tudo que eu estou falando aqui, estou dando essa introdução para vocês entenderem por que, né, eu comecei a buscar essa questão aí relativa à parentalidade, porque eu me vi nessa situação, e como cristã, eu falei, não, ok, eu quero fundamentar agora, né, porque as pessoas me perguntam, Nina, mas e a vara, né, você não vai bater na sua filha, mas e a Bíblia? E eu, como uma boa cristã, né, que zela pela palavra de Deus, eu fui mergulhar também e pesquisar bastante sobre o assunto, e eu quero dividir toda essa pesquisa com vocês, tá bom? E aí, gente, o primeiro ponto, né, então, que eu quero já deixar bem claro, para não ter controvérsias, né, a Nina, né, eu não sou contra a vara de provérbios, né, eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas, às vezes, mas você está indo contra a palavra de Deus. Não, eu vou te mostrar que eu sou a favor da vara e sou contra o castigo físico, e eu vou explicar tudo isso direitinho, né. O que eu defendo, gente, é o uso não literal da vara, né? Eu acredito que a vara ela pode ser usada de uma forma a conduzir, a pastorear, né? A gente vai ver os diferentes significados da vara na Bíblia e é possível a gente usar ela como um instrumento de pastoreio, né? Então, de forma alguma, eu estou aqui indo contra a palavra de Deus, porque eu creio, como está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Mas eu acredito muito na palavra de Deus como nosso manual, né? Lá nós vamos encontrar todas as ferramentas, todos os princípios importantes, para que a gente possa educar os nossos filhos com respeito e a gente vai olhar, então, para essa mensagem global do Evangelho, né? Eu escolho usar a vara sem violência, né? Eu escolho usar a vara, que é um instrumento de pastoreio para os nossos filhos. Por quê, gente? Porque a Bíblia, né, ela vai nos dar aí elementos para educar os nossos filhos de forma a conduzi-los no caminho, né? De forma a estabelecer os limites, né? De forma a andar no caminho, né, a instruir, a admoestar na disciplina. A gente vai ver que a disciplina, muitas vezes a gente atribui a disciplina à punição, mas na verdade a disciplina é o quê? Ser discípulo, né, fazer discípulo, é ensinar. Então, nós temos muitos elementos aí para pensar nessa educação sem violência, né, é possível educar as crianças sem violência. Estou vendo aqui o comentário do Vinícius, né? Oi, Nina, minha esposa está bem focada no curso, Deus tem falado muito com ela a respeito das coisas que são abordadas, uma bênção. Ai, que gostoso ouvir seu depoimento, Vinícius. O Vinícius está aqui no YouTube com a gente, para quem está aqui no Instagram.
e ele está comentando que a esposa dele está fazendo o curso Pais com Propósito, né? Inclusive, em breve a gente vai abrir vagas para a nova turma. E que bom saber, Vinícius, que ela trouxe você também, né? Às vezes Deus desperta um na casa e a gente vai levando isso, né? Aqui em casa foi assim, eu conquistei meu esposo também. Hoje, nem eu, nem ele, né, praticamos o castigo físico, praticamos formas autoritárias de educar, porque a gente tem aprendido, né, com o próprio Jesus, né, a espelhar o amor e a graça dele na nossa casa, né? É um processo, é uma quebra de paradigma, às vezes não é fácil, porque a gente aprendeu assim, é algo muito enraizado, mas é possível, gente, é possível a gente educar os nossos filhos biblicamente, sem punições, sem castigo, sem violência. Né? E aí, gente, para poder fundamentar o que eu estou dizendo aqui, eu acho importante a gente ir lá no Antigo Testamento e olhar o significado da palavra vara. O que é a vara? Qual que é a palavra original? Né? Toda vez que a gente vai estudar um texto bíblico, a gente precisa fazer uma exegese aí, né, de entender aquele texto ali no seu contexto, qual que é a origem da palavra, quais são os significados, como que era, né, a sociedade naquela época, enfim. E o termo hebraico, né, a palavra original para poder se referir à vara é shebé. Então, eu fui lá, pesquisei, já olhei todos os textos na Bíblia que falam sobre o shebé, e eu trouxe alguns elementos aqui para vocês entenderem. Esse substantivo, shebé, né, que pode significar vara, bastão, cetro, ele adquire vários significados. Tanto literal, ele aparece quase 200 vezes lá no Antigo Testamento, precisamente 192 vezes a palavra shebé aparece no Antigo Testamento, então são muitos trechos, e eles adquirem significados muito diferentes. Eu vou compartilhar com vocês para vocês verem a pluralidade do que pode significar a vara, tá? O primeiro deles, né, ele pode ser um instrumento de trabalho. Aí está lá escrito, né, que em Isaías 28, 27, não se debulhe o endro com trilhadeira, né? A gente tira o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. Então, antigamente, o chebé também era um instrumento, né? Literal ali, uma vara mesmo, para poder separar os alimentos, enfim, como um instrumento de trabalho. Era também uma arma usada nas guerras, né? Lá em Miqueias fala, né? Olha, líder de Israel, você será ferido na face com uma vara, num contexto de guerra, naquela época era muito comum, né, as guerras, enfim, ele também era uma arma para ferir e para punir um escravo. Naquela época existia a escravidão. Olha, para você ver que a gente tem que olhar todo um contexto. E a vara, né, essa vara literal, era usada para bater nas costas dos escravos que desobedeciam, que eram rebeldes, enfim. Está lá em Êxodo 21, 20. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo da sua mão ou por suas ordens, será punido. Ou seja, podia usar a vara para castigar o escravo, mas não podia matá-lo. Provérbios também traz um outro uso literal da vara, que é para as costas do insensato, né, para o tolo. Aí está lá escrito, né, que a sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Enfim, a vara também era usada para bater num animal. Quando Balaão lá ficou irritado com a jumenta, ele foi lá e deu uma varada nela, está lá em Números 22, 27. Enfim, tem vários significados. Eu trouxe aqui alguns significados literais da vara, né? E tem os significados simbólicos, né? Qual que é o significado simbólico? Quando ela era usada como um símbolo de autoridade, de liderança. Vou pegar alguns trechos aqui para vocês verem. Né? Ela era usada também como para simbolizar advertência. Uma vez o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara, né, o cetro de Arão, em frente à arca das tábuas da aliança, para que sirva de advertência para os rebeldes. Ou seja, ela era um símbolo ali de autoridade, né, de advertência. Deixa eu ver alguns outros significados que vão ajudar vocês a entenderem essa pluralidade aí. Simbolizava o poder de Deus para operar milagres. Quantos milagres na Bíblia, né? A vara não estava ali presente. Quando Moisés abriu o mar, né? Quando ele fez jorrar água da rocha. Então, vários textos bíblicos trazem a vara aí como um instrumento, né? Que simboliza o poder de Deus para operar milagres, para fazer o sobrenatural acontecer, né? Vamos ver mais.
representando liderança, né? Naquela época tinham as tribos, os líderes das tribos. Aí lá em Números está, né, 17:2-3 fala: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder na sua vara, ou seja, tinha todo um significado ali em torno da autoridade que a vara representava, né? Às vezes, a vara também, o shebé, significava a própria tribo. Quando na Bíblia está falando da tribo tal, era a vara tal, da linhagem tal. Por quê? Provavelmente esse termo lá tomou esse significado justamente pela ligação de tribo com a ideia de autoridade. Então, a gente vai vendo esse sentido mais amplo da palavra vara. E um significado que eu amo, né, que para mim é como eu escolho usar a vara, que é um instrumento de pastoreio. Naquela época, Provérbios, inclusive, é um livro, né, que usa muito essas metáforas para poder tornar, um livro de instruções muito práticas, né, e Salomão, né, para poder fazer se entender para as pessoas, para acessar as pessoas, ele usava uma linguagem que traduzia a cultura da época. E naquela época, o pastoreio de ovelhas era uma das principais atividades ali, né? Então, quando ele fala para os pais, né, para não reter a vara, porque o pastor usava a vara ali também para conduzir o seu rebanho, né, para trazer as ovelhinhas perdidas de volta, para falar, não, não é para lá, não, é para cá, né, para trazer para perto, enfim. E aí, quando a gente vê lá em Levítico 27:32, né, o dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo, o quê? Da vara do pastor será consagrado ao Senhor. Então, a vara estava ali presente nessa atividade ali, que era, inclusive, uma fonte de renda importante lá na época, que era o pastoreio de ovelhas. E aí vem também o pastoreio de Deus conosco. Quem que é o nosso grande e bom pastor? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele nos pastoreia. E tá lá, né, que em Ezequiel 20:37, contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, shebé, e os trarei para o vínculo da aliança, né, Deus apacenta o teu povo com a tua vara. Então tem vários versículos que vão trazer esse elemento aí de Deus nos pastoreando, né, e ela simboliza também, gente, proteção e consolo. Quem aqui conhece o Salmo 23? Né? O que o salmista fala lá, né? Que a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa vara do Salmo 23 é a mesma que está lá no Antigo Testamento, é a mesma que está lá nos versículos que nos ensina a disciplinar os nossos filhos no Antigo Testamento. Então, a vara que consola, a vara que conduz, a vara que pastoreia, né? Então, a gente vê aí um leque de possibilidades para esse termo na Bíblia. E a gente vai, então, se questionar, né? Como que eu vou usar a vara, né? Que vara que eu vou usar para educar o meu filho? É a vara literal? É a vara que machuca as costas de um escravo, de um tolo? Ou eu vou usar a vara que é um instrumento de pastoreio? Né? O que vocês acham? Comentem aqui para mim, gente, se está fazendo sentido para vocês, se vocês já pararam para pensar, né? Para analisar esse termo vara de forma mais profunda, né? Vocês não precisam concordar com tudo que eu estou dizendo, mas é algo que realmente... tem feito muito sentido para mim, é algo que eu tenho vivido na minha casa. Eu abandonei os castigos físicos e para falar a verdade, né, quando eu mudei a minha forma de disciplinar, quando eu parei de ser aquela mãe autoritária que tentava controlar as crianças, né, a cooperação vem, né, o ambiente muda porque as crianças passam a se ver como parte dele, como responsáveis, elas são parte de um time da nossa casa, a gente divide as tarefas, eu partilho o poder com ela, eu continuo sendo líder, né? Eu e o Vitor somos líderes das nossas filhas. Nós temos papéis bem distintos aqui. Eu não estou falando que a criança vai comandar, que ela vai dizer o que precisa ser feito, mas ela pode ser ouvida. Ela pode participar das tomadas de decisões, ela pode ser envolvida. A gente faz reuniões de família, a gente substituiu esses métodos aí tradicionais do castigo, da punição, da recompensa também, que tem efeitos maléficos igual à punição. A gente vai ver isso a longo prazo, por outras estratégias mais proveitosas, e é possível, né? A gente tem vivido, eu vivo aquilo que eu falo, né, todos os dias, e eu vejo a mudança, a transformação no olhinho das minhas filhas, no comportamento dela, né, no ambiente de paz, né? A gente fala muito de viver o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Né? É bondade, benignidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Isso, né,
começou a ser a atmosfera da minha casa quando eu me posicionei e falei, não, na minha casa não vai ter violência, na minha casa não vai ter castigo físico, a gente vai resolver os problemas, né? Nós vamos fazer como Jesus fazia, né? Ele perguntava, ele lançava perguntas para as pessoas, né? Ele confiava que elas iam se responsabilizar, que elas iam se arrepender, né? Como ele fez com aquela mulher adúltera lá, né? Tava todo mundo com as pedras nas mãos, prontos para cumprir a lei, porque é o que a lei mandava naquela época fazer, apedrejar uma mulher adúltera, e ele desarmou todo mundo. Ele desarmou como? Com palavras, com perguntas, né? Aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, né? Que atire a primeira pedra. Será que vocês não têm, né? Vocês não são igual a ela? E aí aquela multidão ali se desarmou, e ele falou com ela o quê? Vai e não peques mais. Jesus, ele é um mestre em fazer dos nossos erros uma oportunidade de aprendizado. E por que eu, né, pai e mãe, hoje vou querer obrigar o meu filho a pagar pelo que ele fez, ao invés de ajudá-lo a aprender com seus erros, né? A gente vai colocar o limite, sim, a gente vai estabelecer o limite, mas não precisa ser com violência, né? Eu não consigo imaginar Jesus hoje agindo assim como uma criança. E toda vez que você for corrigir o seu filho, se pergunte, né? O que Jesus faria no meu lugar? Se você estiver pronto ali, prestes a agredir o seu filho, seja com palavras, seja com grito, seja com tapa, se pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? Se você não souber, ajoelha, né? Se afasta um pouco, vai lá e pede direção de Deus, que ele vai te dar recursos para isso, né? Eu tenho vivido, experimentado isso, e eu quero te encorajar a pedir essa ajuda, né? A testar isso que eu estou falando, porque realmente funciona, né? Vale a pena. E aí a gente viu, então, todos esses significados da palavra Shebé, né? E a gente precisa muito, gente, ter esse cuidado de olhar a Bíblia, né? O texto bíblico dentro do seu contexto histórico. Porque nós podemos, né, usar a vara, sim, né? Nós podemos usar as instruções lá do Antigo Testamento, dos Provérbios, né, são instruções preciosas para a gente poder educar os nossos filhos. Mas a gente pode guiar, a gente pode apontar o caminho, a gente pode puxar para perto, né, os nossos filhos com essa vara que instrui, que indica o caminho. A gente vai proteger os nossos filhos com ela, exercendo autoridade e liderança. É isso que os pastores faziam, né? Só que o grande conflito, né, gente, é porque não foi assim que nós aprendemos. Não é assim que foi ensinado na igreja, né? Até hoje a gente vê líderes aí religiosos, eu não julgo ninguém, porque é realmente uma cultura que é muito enraizada, que defendem essa prática ainda. E nós precisamos nos posicionar como igreja em favor da infância. A gente tem visto aí tantos casos na televisão, na mídia, né, de crianças sendo violentadas, chegando até casos, né, extremos de morte. Por quê? Porque nós normalizamos a violência. Né? Quem que vai medir o que é um castigo físico razoável, o que não é razoável? Né? Até onde eu posso ir? Isso é muito subjetivo. E aí, numa dessas, as crianças estão vulneráveis. Não tem quem milite por elas. Elas estão ali vulneráveis dentro da própria casa. Né? E os pais, às vezes, nessa cultura aí que diz para ele, não, esse menino está sem limites, ele precisa de alguma coisa que vai resolver. E aí partem para o castigo físico e aumenta essa desconexão. Né? Então, é algo muito sério e eu entendo que nós, como igreja, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar contra o castigo físico. Falando isso no contexto, né? Eu trouxe alguns elementos lá do Antigo Testamento, porque a gente precisa muito entender o texto no seu contexto, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí eu peguei alguns elementos lá do Antigo Testamento que hoje não se aplicam mais no nosso tempo. Como assim, Nina? Né? Olhando o texto no seu contexto histórico, social, cultural, né? O que acontecia lá no Antigo Testamento que hoje a gente não faz mais? Por exemplo, os filhos rebeldes, né? Os filhos que os pais tentavam corrigir e eles não aceitavam a correção, existia uma lei em que os pais podiam levar o filho para a praça pública e ele poderia ser apedrejado até a morte. Será que a gente consegue defender uma prática dessa hoje? As mulheres adúlteras, como eu já mencionei, elas poderiam ser apedrejadas até a morte. Os deficientes, eles não poderiam adorar a Deus, prestar sacrifício, porque eles eram considerados defeituosos naquele contexto. O que a gente faria hoje, né? Será que a gente tem que continuar defendendo que os deficientes físicos não podem chegar a Deus? Porque estava lá no Antigo Testamento, né? A carne de porco, frutos do mar. Se você come carne de porco e frutos do mar hoje, você está desobedecendo uma lei lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes, os pastores, né, que não poderiam raspar a barba nem o cabelo, mas hoje a gente vê os líderes religiosos aí de barba feita, de cabelo cortado.
E por que que a gente se apega a um versículo que defende o castigo físico, que defende, para defender, na verdade o versículo não defende, né? Porque a gente pega uma palavra para defender o seu uso literal, sendo que tantas práticas a gente não faz porque não faz sentido no contexto em que vivemos. A nossa mentalidade mudou, e não foi só porque a gente está se adaptando, se amoldando ao mundo. Na verdade, essa mudança foi o próprio Jesus que instaurou. A gente é que insiste em ser legalista e ficar lá no passado, né? O legalismo está na gente, na nossa cultura, porque Jesus, ele quebrou esse paradigma. Tanto que no Antigo Testamento, gente, não tem nenhuma menção da vara para educar as crianças. Na verdade, tem poucos versículos no Novo Testamento sobre educação de filhos, e todos os dois falam o quê? Pais, não irritem os vossos filhos para que eles não desanimem. Pai, não irritem. Os dois textos falam para a gente ser cauteloso para não irritar as crianças, né? Então, enfim, bom dia, Sônia. A Sônia também é outra aluna aí do nosso curso Pais com Propósito. A gente também está dando esse mergulho bem profundo. Lá no curso eu faço, né, as aulas bem divididinhas, né, cada módulo, fazendo uma progressão aí para as pessoas entenderem esse passo a passo dessa nova mudança, desse novo paradigma aí para poder educar as crianças. E a gente precisa se questionar. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Né? Por que a gente defende o castigo físico em relação à criança, mas a gente não defende tantas outras práticas? Imagina se a gente defendesse o apedrejamento aí, a mulher, por exemplo, não podia pedir o divórcio. E hoje, né, isso ninguém vai, né, é condenado porque a mulher pede o divórcio. No Novo Testamento, Jesus fala, olha, é melhor que isso não aconteça, mas pela dureza do coração do homem, enfim, né, Jesus, ele não nega a lei, mas ele traz uma nova aliança, né, ele traz um novo contexto, e a gente não precisa ser legalista com os nossos filhos, enfim. Não sei se está fazendo sentido, gente, para vocês, se está claro, se eu estou indo rápido demais. Vocês podem ir comentando aqui. Se tiver alguma dúvida dentro do que eu já falei também, podem colocar aqui no chat, a gente vai conversando. Eu quero interagir com vocês também. Então, é isso, né? Nós precisamos olhar o texto em sua globalidade. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui, porque esse assunto, gente, ele é muito extenso, e é difícil abordar tanta coisa numa live só, mas eu vou tentar fazer um resumo de tudo que eu tenho estudado aqui para vocês, né? Como eu disse, né, Jesus, ele veio para nos mostrar uma outra forma de nós nos relacionarmos. No lugar de olho por olho, dente por dente, ele propõe o quê? Que a gente deve ceder a nossa face. Né, no lugar de ignorar as crianças, olha como que Jesus agia com as crianças. As crianças, naquele contexto histórico, não tinham valor, não tinham vez, não tinham voz, né? Tanto que os discípulos, quando elas foram se aproximar de Jesus, o que os discípulos fizeram? Não, tentaram tirar, e Jesus falou, epa, deixa elas virem, né? Deixa as crianças virem até a mim, porque delas é o reino do céu. Jesus quebrou um paradigma ali. As crianças que não tinham vez, não tinham voz, Jesus deu lugar de honra. É um princípio, né, que Jesus está colocando para nós. Nós precisamos tratar as crianças de uma forma diferente, porque em dignidade e respeito, elas são como nós, né, nós somos iguais perante o Senhor, não importa a nossa idade, né, não importa se é um embrião lá no ventre materno, ou se é um idoso, já um ancião, para o Senhor nós somos preciosos da mesma forma. Deus nos olha como iguais, mas só que a nossa sociedade insiste em colocar o pai, a mãe, de uma forma diferente, como se a criança não fosse digna de respeito, assim como os adultos, né? Eu ouço muito essa fala, né? Os pais falam, porque eu sou o pai e ele precisa me respeitar. Eu sou a mãe e ele precisa entender que eu sou autoridade, e tenta impor essa autoridade. Só que esquece, como que as crianças aprendem o respeito, gente? Como que o meu filho vai aprender a ser respeitoso se eu não sou respeitoso com ele? As crianças veem, as crianças fazem. Se você tiver uma postura respeitosa na sua casa, se você falar num tom amigável, se você olhar no olho do seu filho, se você validar os sentimentos dele, não sendo permissivo, você não precisa ceder às vontades do seu filho para ser respeitoso, né? Mas você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. E quando você faz isso, quando você considera o seu filho como uma pessoa humana, né, digna de respeito, ele vai entender que essa é uma forma de se relacionar. Ele vai te tratar da mesma forma, eles vão, né, reproduzir, porque tudo que nós fazemos, nossos filhos fazem. A melhor forma de aprendizado para as crianças é a repetição, né? Crianças veem, crianças fazem.
Então, a gente precisa repensar. Não adianta eu querer impor um respeito se eu não sou modelo desse respeito que eu quero ter, tá? Enfim, já falei aqui, né? Jesus também quebrou esse paradigma lá do Antigo Testamento, né? Do castigo das mulheres adúlteras. Ele foi lá e desarmou a multidão, né? Foi um grande ensinamento que ele trouxe. E só que muitas vezes a gente acaba se enrijecendo aí nas nossas próprias convicções, naquilo que a gente acha que é assim que tem que ser, né? A vida inteira eu fui educado desse jeito, então é desse jeito que tem que fazer. Mas a palavra de Deus fala, né, que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos entender, tem N pesquisas, N evidências científicas que mostram que os efeitos do castigo físico a curto e a longo prazo, que seja uma palmada ou uma surra violenta, qualquer tipo de castigo físico vai prejudicar o desenvolvimento aí neurológico do seu filho. Tem estudos recentes aí de 2021 que mostram que até a palmada, mesmo crianças que não receberam surras severas, crianças que tem vários estudos que mostram aí a associação dos castigos físicos, a violência mais intensa, a esses efeitos maléficos no cérebro, né, a associação com depressão e outros transtornos mentais, uso de drogas, isso já está mais do que comprovado. Mas recentemente fizeram um estudo lá em Harvard, um estudo publicado nos melhores periódicos da infância, aí, uma evidência realmente, não é um estudo qualquer, um estudo relevante na área, em que eles fizeram um estudo das crianças que receberam só palmadas, né? Não tem violência aí, não tem surras mais pesadas, só palmadas, e compararam com as crianças que nunca receberam palmadas. E as crianças que eram castigadas com palmadas, elas tiveram uma alteração aqui no córtex pré-frontal. Foram mostradas, né, avaliada a atividade cerebral ali através de uma ressonância magnética, e essas crianças, quando eram expostas, né, a rostos, faces, né, faces neutras e faces de medo. As crianças que apanhavam com palmadas, elas tinham um sistema ali de alerta, né, uma reação de medo muito maior do que as crianças que não apanhavam. E isso mostra, gente, alterar uma região do cérebro, isso é uma marca que pode ficar para a vida inteira. O seu filho vai crescer menos confiante, mais assustado, né? Ele vai ter menos confiança nas pessoas, na vida. Enfim, né? A gente precisa usar todo o conhecimento que a gente tem ao nosso dispor, né? A geração anterior não tinha isso, né? Os meus pais não tinham aí o Google, não tinha aí tanta evidência científica, tantos estudos sobre a parentalidade para poder falar, nossa, eu quero fazer de uma forma diferente, como que eu faço? Não tinha esse recurso, mas hoje nós temos, né? Nós temos aí conhecimento ao nosso dispor para a gente fazer melhor. E independente dos estudos da parentalidade, independente das pesquisas, a gente tem o próprio Jesus. Eu vou escolher ficar lá na lei, né? Eu vou ficar lá no legalismo, ou eu vou ficar, né, debaixo do exemplo de Jesus, né? Eu vou seguir o exemplo de quem? Né, daquela sociedade que era ali, que deturpava os valores, né, muitas vezes, que colocava uns como superiores, outros como inferiores, né, que validava o castigo, que matava as pessoas. Ou eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o ensino de Jesus, né, eu vou tratar as pessoas em amor, eu vou expressar graça, né, enfim. E Jesus, gente, ele não era permissivo, não, né, quando ele precisava se posicionar, ele se posicionava de forma firme, mas ele não era violento. Né? Ele nunca levantou a mão para ninguém, né? Então, ele é a minha referência, né? Ele é o meu maior modelo. E como eu disse, né, no Novo Testamento a gente não vai ter nenhuma menção. Lá no Antigo Testamento a palavra vara aparece cerca de 192 vezes. E no Novo Testamento ela não aparece em nenhum momento relacionada à disciplina dos filhos, ok? Então, a gente pode dizer aí que nessa nova aliança, né, depois que Jesus veio, não existe nenhum versículo que fala sobre a vara, tá? E isso, gente, pensando na Bíblia como um todo, os autores do Novo Testamento estavam habituados a mencionar o livro de Provérbios. Tem várias menções dos escritores aí do Novo Testamento do livro de Salomão, mas nenhuma que traz a vara. Se fosse algo realmente imprescindível aí, ela estaria também no Novo Testamento, porque a Bíblia ela vai reforçando, né? Ela traz os elementos, né? Os escritores mencionam elementos lá do Antigo Testamento no Novo também, mas isso não acontece em relação à vara.
tá? Por isso que a gente tem que olhar dentro do contexto. Deixa eu ver o que mais que eu separei, né? Os versículos que estão lá no Novo Testamento são Efésios 6:4. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:21. Pais, não irritei os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Esses são os dois textos que estão no Novo Testamento para nos alertar sobre como educar os nossos filhos. A gente tem que criar os filhos o quê? Na disciplina e admoestação. Essas palavras dizem sobre o quê? Sobre ensinamento, sobre modelo, sobre condução. Não diz de violência, não diz de castigo, né? Enfim, para que eles não fiquem desanimados. Gente, se você usar essa abordagem, né, do castigo físico aí na sua casa, dos gritos, das palmadas, isso traz desânimo ao coração do seu filho. Ele não vai amar menos você, pai e mãe. Ele vai se amar menos. Ele vai achar que ele realmente é culpado. Isso vai trazer condenação sobre a vida dele. A gente vai estar alimentando aí uma série de crenças que não vão ser benéficas para o seu filho a longo prazo. Né? Ele vai começar talvez a mentir, porque, tem crianças que aprendem a mentir porque os pais são tão punitivos que eles não correm para o pai e para a mãe quando eles fazem algo errado, eles correm dos pais. Eles tentam esconder o erro. Né? Então, você tem que criar uma relação de conexão, porque aí sim vai acontecer o verdadeiro aprendizado com as crianças. Enfim, né? E lembrando lá de Davi, né? A vara que ele menciona é a vara que traz conforto, que traz segurança, que consola. Então, de forma alguma, ele está se referindo aí a um pedaço de pau que pune, que machuca, né? Não é isso que a gente entende, né, na palavra de Deus. E aí eu separei dois textos aqui, ó. Eu peguei um texto do Antigo Testamento e um texto que o próprio Jesus falou que está relacionado à disciplina de filhos. O primeiro texto está lá em Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Está escrito o seguinte: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não nos dá ouvidos à nossa voz, é um comilão, beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Esse é um texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, né, em que o pai e a mãe deveriam levar o filho rebelde para ser apedrejado até a morte. Ok? Agora eu vou ler um segundo texto lá em Lucas, que o próprio Jesus falou, está em Lucas 15, versículo 11 a 24. E disse Jesus, né, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, me dê a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois que ele gastou tudo, né, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E aquele filho ali, né, que já estava sem dinheiro nenhum, ele desejava a comida dos porcos, né? Porque ele estava passando fome, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida do porco. E aí ele, voltando a si, disse: quantos jornaleiros do meu pai, né, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu ele o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o quê? A melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na sua mão, alparcas nos pés, sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado.
E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença em um texto e o outro? O que o texto lá do Antigo Testamento traz, né, dentro daquela cultura, daquele contexto, daquele cenário? Você deve pagar pelo que você fez, né? Essa é a mensagem da disciplina naquela época, naquele contexto. Mas o que Jesus traz através dessa parábola? Ele estava aqui ensinando princípios, né? Ele estava nessa sociedade aí que queria fazer cumprir a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus traz uma parábola que ensina princípios preciosos para nós. Jesus quebrou esse paradigma. Ele quebrou o paradigma da punição física quando ele dá esse exemplo para nós. Ele conta essa história e a gente analisando o contexto né, em que o texto foi escrito, naquela época, um filho pedir herança para o seu pai antes da época era uma desonra sem tamanho, porque era inclusive obrigação dos filhos, né, estarem junto com os pais para garantir um enterro. Tem toda uma cultura ali que esse pedido era uma rebeldia sem fim. O pai desse filho aí, pródigo, que eu gosto essa parábola é parábola do filho pródigo, mas pode ser chamada também de parábola do pai amoroso, que é o pai e a mãe que nós devemos ser compassivos com os nossos filhos, né? Ajudá-los a se arrepender de seus erros. O pai foi compassivo porque ele viu o arrependimento no seu filho, né? Ele não puniu, ele não castigou, ele não deu sermão nenhum, ele apenas amou, né? E essa é a condução amorosa que nós precisamos ter com as nossas crianças, com os nossos filhos. É isso que Jesus nos ensina. Aí é uma questão de decisão, né? Qual vara que eu vou usar na minha casa? É a vara que pune, que condena, ou é a vara que traz para perto e mostra o caminho? Né? Então a gente vê essa diferença clara aí entre o Antigo Testamento e o Novo. Numa época em que aquilo era, né, era realmente algo, uma rebeldia sem fim. O pai tinha todo o direito de punir o filho, mas ele não fez. E foi o próprio Jesus que traz essa história para nós. Né? Então, qual é a nossa escolha? O que a gente vai fazer com essas informações? Né? Eu não sei que você está aí me ouvindo, o que você diz disso que eu estou te contando? Você já parou para pensar nisso, comparando os cenários, os contextos sociais aí, culturais em que esses textos foram escritos? Comentem aqui comigo, gente, estou falando muito sozinho. Jesus, ele nos faz um convite para sermos como o pai dessa parábola aí do filho pródigo, né? Um pai amoroso, um pai compassivo, um pai que perdoa, um pai que instrui, né? Que vai pastorear em amor, com firmeza e gentileza. E aí eu trouxe, né, para a gente já caminhando para a conclusão aqui, eu trouxe alguns elementos que é o que a gente vai ver aí em todos os estudos. Eu tentei pegar essa parte bíblica, porque a maior objeção dos cristãos está aí na palavra de Deus, como se a Bíblia nos ensinasse, nos obrigasse a castigar as crianças, e não é isso que eu entendo, não é isso que a gente vê quando o próprio Jesus nos traz ensinamentos como esse, né? Ele revoluciona a nossa forma de pensar, e a gente às vezes precisa abrir mão mesmo, né? Abrir mão das nossas convicções para poder enxergar o que o próprio Jesus nos propõe a fazer, né? Então, às vezes pode ser um exercício desafiador, porque realmente é muito enraizado, né, gente? Muitos anos aprendendo nessa cultura do castigo, da punição, né? Você precisa pagar pelo que você fez para aprender. É melhor sofrer aqui comigo do que sofrer lá fora, né? Enfim. A DB Limas está aí, né? Débora, será? Está fazendo muito sentido. Daniele, live reveladora para mim. Coisas que já ouvi, mas que só ativaram no meu espírito agora. Glória a Deus, Daniele. Obrigada aí pelo seu depoimento, né? E enfim, a palavra de Deus que nos traz isso, né? Não quero que vocês entendam isso como algo que a Nina está propondo. Nossa, a Nina está inventando algo. Não estou inventando. Eu só estou descortinando coisas que às vezes ficam encobertas aí pela nossa razão, pelo nosso racionalismo, pelo nosso modo de pensar tão enraizado. Então, a gente precisa se abrir para aquilo que Deus está revelando ao nosso coração mesmo. E aí, gente, eu vou trazer, então, algumas coisas que já tem evidência científica do porquê que a gente precisa abandonar o castigo. Além de todo esse embasamento aí, que eu tentei quebrar essa objeção aí, que não é a Bíblia que nos ensina a castigar, tá? Você não precisa bater no seu filho, você não vai estar desobedecendo a Deus, você vai estar agindo como um pai do filho pródigo. Né? E foi o próprio Jesus que trouxe esse ensinamento para nós. Então, a Bíblia não te obriga a bater, você não precisa, tá bom? E aí, primeiro motivo para a gente abandonar de vez
os castigos físicos? Primeiro, tem uma lei no nosso país, desde 2014, tem 7 anos que ela já vigora, em que nenhum tipo de castigo físico é aceitável, é permitido. Então, castigar fisicamente não deve ser uma opção, gente. Ou então você vai estar descumprindo uma lei, e como bons cristãos, a palavra de Deus fala que a gente tem que estar sujeito à autoridade. Né? Então, é mais um motivo aí relevante para a gente não insistir nessa prática, né? Lima está falando, né? Se olharmos apenas por uma questão emocional, já é suficiente para saber a gravidade de uma agressão. Quando vemos Jesus trazendo esses ensinamentos, valida ainda mais essa escolha de educar respeitosamente. É isso aí, exatamente. Né? Então, a gente tem uma lei, além de todo o ensinamento de Jesus, que eu acho que isso para nós é o principal, né? É o nosso maior modelo. A gente tem uma legislação que nos proíbe de usar o castigo físico. Né, o pai que insiste em dar tapas, em usar castigo físico, vai descumprir essa lei, apelidada aí de Lei Menino Bernardo, que ela aconteceu em decorrência aí de uma violência que levou à morte desse menino. Ele chegou a pedir ajuda na justiça, mas a justiça demorou a protegê-lo. Ele foi sozinho, né? Então foi uma lei que veio para proteger a infância mesmo, porque as crianças não têm quem as defendam dos próprios pais dentro de casa, né? Então, outro motivo, locus de controle, né? O castigo é uma ferramenta de controle externo. A criança faz o que você quer quando você a castiga, né? Ela para de agir mal, mas ela está sendo controlada pelo castigo. Opa, eu só obedeço, eu só faço o que precisa ser feito se eu tenho uma ameaça, uma punição ali em vista, porque eu não aprendo, a criança não aprende a fazer o que é bom por si mesma, né? Ela está só agindo por medo. Então, a gente tem que ensinar as crianças de dentro para fora, né? Eu vejo as minhas filhas hoje, né? Elas fazem boas escolhas porque elas entendem o valor de fazer o certo, elas querem contribuir, elas sabem como que o comportamento delas afeta o todo, né? Então, isso é um aprendizado que demora mais mesmo. A gente vai treinando, vai repetindo, vai ensinando, vai admoestando, né? Então, essa é a proposta, né? Educar a criança não é uma coisa rápida, mágica, não tem fórmula mágica para acabar com o mau comportamento, porque o nosso coração é inclinado a fazer o mal, né? Isso, eu falo que os nossos filhos, a gente tem que olhar para eles com graça, porque eles estão tão perdidos quanto nós, né? Nós dependemos da graça de Deus, os nossos filhos também. O que a gente faz quando alguém está perdido e nos pede instrução? A gente vai lá, não, por que você está perdido, menino? Né? Enfim, a gente briga com alguém que está perdido e pede sua ajuda. Pensa que o seu filho, quando ele está agindo mal, na verdade, ele está pedindo por socorro, porque ele não sabe fazer melhor. Você precisa ensiná-lo, 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 ensiná-lo. Né? Vai demorar, vai levar tempo. E você tem aí muito mais experiência, mais bagagem para poder ajudá-lo. Né? E muitas vezes a gente acaba agindo tão mal quanto eles, quando a gente né, perde a paciência, a gente grita, a gente extraveja, a gente bate. Eu estou agindo tão imaturamente quanto uma criança, né? E nós precisamos ser os adultos aí da relação. Mudança de foco, gente. Quando eu castigo, quando eu uso a punição para educar uma criança, eu tiro o foco da lição que eu quero ensinar. Como assim, Nina? Olha, o seu filho agiu mal. E aí você vai lá e bate, briga, pune. Ele não vai parar para pensar no comportamento que ele fez. Ele vai parar para pensar na raiva que ele está sentindo da punição que ele levou. Ele vai ficar nervoso. Você tira o foco do problema, né? E o foco passa a outros sentimentos que emergem ali, e a criança não vai refletir sobre o que ela fez. Ela vai ficar pensando, nossa, que injustiça. Por que a minha mãe está fazendo isso comigo? Ou então, por que eu sou tão ruim assim? O foco muda. Então, se você quer ensinar o seu filho, ajude ele a resolver os problemas, né? Punição é fazer a criança sofrer porque ela tem um problema. E a disciplina, né, é justamente ajudar a criança a resolver o problema. Efeitos no cérebro, né? Tem vários estudos que comprovam que há alterações cerebrais aí nas crianças que são punidas fisicamente. Depois eu vou ver se eu preparo um material para deixar para vocês baixarem, que eu tenho muita referência sobre isso, para quem quer aprofundar um pouco mais, né? O castigo físico, ele faz liberar na criança uma onda ali de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso a longo prazo, essa liberação de cortisol aumentada a longo prazo, produz alterações permanentes no cérebro da criança. Então, é algo que a gente precisa rever mesmo, porque a gente está definindo aí o futuro dos nossos filhos com as nossas atitudes, né? Tem um impacto muito negativo aí no desenvolvimento das crianças.
que mais? Reagir ou pensar. Ao usar o castigo e a punição física, as crianças se sentem ameaçadas. E aí a gente faz elas... Às vezes a gente fica tão preocupado. Nossa, mas meu filho está muito reativo. Mas muitas vezes eles reagem porque o nosso comportamento provoca uma reação neles. Então, eu como pai, né, que quer promover um ambiente de paz, de equilíbrio, de alegria na nossa casa, né, a gente precisa pensar nas nossas atitudes, porque às vezes o mau comportamento dos nossos filhos é apenas uma reação. Para pensar aí, quando alguém grita com você, você quer colaborar? Pensa aí num chefe autoritário que vai lá, pega o relatório que você fez e rasga na sua frente. Gente, a vontade é de reagir, né? A vontade... A gente... Quando alguém te dá uma ordem, se eu começar a dar ordem aqui para você, ó, desliga esse telefone agora, sai dessa live agora. A gente trava quando a gente ouve comandos o tempo todo. A gente não quer colaborar, né? Então, a punição, ela provoca reações no seu filho, né? De raiva, de vontade de se vingar, de rebeldia, né? Então, muitas vezes nós precisamos parar para pensar, será que a forma com que eu estou conduzindo meu filho está levando ele a agir mal, está provocando essa reação nele? Enfim, a gente está ativando a parte mais primitiva do cérebro lá de luta, fuga, né? Quando a gente está sob ameaça, quando a gente está sob uma ameaça de um castigo, o modo que a criança ativa é um modo de sobrevivência, é de luta ou de fuga, né? Ou ele reage, ou ele foge, né? Ou ele esconde o problema, ou ele vai, né, tentar mentir para você para não ser pego, enfim. Essa é a reação mais primitiva quando a criança está sob o medo. E é isso que a gente quer? Ou a gente quer que ele pense sobre o que ele fez, a gente quer que ele resolva os problemas, que ele se responsabilize, que ele não tenha medo de assumir que ele errou, ele vai lá e repara o erro. Essa é a disciplina que ensina, né? Essa é a disciplina que mostra o que fazer, né? A punição só dá para a criança o que ela não deve fazer. Autoestima, né? As crianças que são submetidas a castigos físicos, né? Isso tem estudos também que comprovam, elas têm uma tendência maior à depressão, a menos-valia, né? Se sentir desvalorizada, enfim, isso a longo prazo também elas levam isso para a vida adulta, né? Aí tem gente que fala, mas eu apanhei, e sou uma pessoa de bem, eu estou bem até hoje, e né, eu sobrevivi. Mas eu sempre pergunto para as pessoas que trazem esse argumento, mas ok, você é uma pessoa de bem e apanhou, você é uma pessoa de bem apesar da infância que você teve, né? Mas quem você seria se você tivesse sido educado com respeito, com conexão, com diálogo? Você não sabe, a gente não sabe responder quem nós seríamos se a gente tivesse tido uma educação respeitosa, né? Quantas, às vezes, comportamentos automáticos a gente tem, quantas questões mal resolvidas, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, a gente não aprendeu a dizer, né, os nossos limites também, a gente não aprendeu a se posicionar, porque a gente nunca teve vez, nunca teve voz, nós sempre fomos silenciados, e aí a gente cresce adultos que não sabem também se posicionar, não sabem estabelecer os limites nas relações aí. É muito perigoso, gente, a gente educar a criança, né, nessa opressão, nessa obediência passiva aí, né, a qualquer custo. A gente quer corações obedientes, sim, mas porque eles entendem o valor disso, porque eles querem honrar a Deus em primeiro lugar, honrar o pai e a mãe. E isso, gente, é em amor que é construído, não é em imposição, né? O exemplo, como a gente já falou, né, quando a gente castiga fisicamente a criança, eu estou ensinando o quê? Opa, a violência é uma forma de linguagem, né? A violência é uma forma de resolver os problemas. Chega uma hora que não tem jeito. Não deu para resolver conversando? Bater é uma solução. É exatamente isso que você está ensinando para o seu filho, né? E aí não adianta reclamar que ele está lá brigando com o coleguinha na escola, que ele está batendo no amiguinho. Por quê? Você, enquanto adulto, quando você bate no seu filho, é isso que você ensina para ele. É essa mensagem. Olha, a violência é aceitável e você pode resolver problemas assim, porque eu estou resolvendo com você dessa forma, né? Então, crianças veem, crianças fazem. Não modele o que você não quer que seu filho faça. Outro motivo para você abandonar o castigo, distanciamento, né? Desconexão. Gente, quer prejuízo maior do que esse? Os nossos filhos estarem desconectados emocionalmente da gente, né? Essa distância. Seu filho corre de você ou ele corre para você quando ele faz algo errado? Essa é uma pergunta que nossa, ela está sempre assim, pairando sobre mim, né? Quer algo mais terrível do que a criança olhar
nos seus olhos, né? Você olhar para a criança e perceber medo nos olhinhos dela, medo de alguém que tem que protegê-las, né? A Bíblia fala, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e esse é um outro motivo para você abandonar o castigo, né? A nossa relação não deve caber medo, né? Tem um versículo lá, trouxe para vocês aqui, em 1 João 4:8, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você está educando o seu filho na base do medo, na base da opressão, você precisa se aperfeiçoar no amor de Jesus, né? E seguir o exemplo dele, porque ele não amedrontava ninguém, ele não ameaçava ninguém, né? As pessoas olhavam para Jesus e viam o quê? Compaixão, graça, né? E isso não fazia dele alguém permissivo, né? As pessoas o seguiam porque ele as inspirava. Você tem inspirado seu filho com seu exemplo? Você tem sido a pessoa que você quer que seu filho se torne um dia? Né? Essas são perguntas que tem que estar na nossa mente o tempo todo, né? Outro motivo, gente, isso é muito grave, né? E isso é um incômodo que está muito forte no meu coração, é justamente esse impasse, né? As pessoas que defendem a palmada, vai ter vários livros, muitos livros, inclusive cristãos, que ensinam como dar uma palmada no seu filho. Como você deve bater sem raiva, sem deixar grandes marcas. Enfim, tem várias orientações que não são congruentes, assim, não são coerentes. Por quê? Quem vai medir, gente, na hora que você está ali no calor da emoção, que você chega a ponto de bater numa criança, como que você vai medir o que é um castigo razoável, o que não é um razoável? Às vezes um castigo que é razoável para mim, será que é para o outro? Quem que vai medir isso? E se a criança desobedece, eu bato na criança e ela continua desobedecendo, aí eu tenho que fazer o quê? Aumentar o castigo? Aumentar a força da palmada? Qual que é o balizador? Né? As crianças do nosso país, eu falo do Brasil, porque lá fora também tem muitos dados, mas aqui no Brasil, sabe quantas crianças morrem todos os anos por agressão? 7 mil crianças morrem todos os anos. Eu até me emociono para falar. Porque, gente, é uma realidade muito dura. 7 mil crianças morrendo e muitas dessas violências acontecendo dentro de casa. E não é porque o pai, às vezes, não ama, não gosta do filho, é porque no calor da emoção ali, ele que tem essa cultura, essa mentalidade de que bater é uma forma de ensinar, ele se descontrola. Na maioria dos casos que a gente vê crianças mortas aí pelos pais, a intenção deles não era matar. Mas começa com uma palmada, começa com essa banalização da violência. Ou a gente se posiciona contra isso, gente, ou a gente vai continuar vendo tantos noticiários aí. Não dá, não dá. Ou a gente se posiciona contra a violência, em favor da infância, em proteção a essas crianças, ou elas vão continuar vulneráveis, porque não dá para medir. Não dá para medir, para mensurar. O que é um castigo aceitável, o que não é. O que é uma palmada forte, o que não é. Quantas eu dou. Né? Fica muito subjetivo. Ou a gente se posiciona contra isso, né? E pensa, olha, castigo não é uma opção, bater não é uma opção. Ou a gente vai continuar lidando aí com noticiários, né, que devastam o nosso coração aí enquanto mães, enquanto pais, enquanto igreja, enquanto cristãos, né? Não dá para falar, e Jesus não nos ensina isso, né? Não adianta, não vamos parar de ficar usando a Bíblia para poder justificar algo que não reflete Jesus para as crianças, que não reflete o amor de Deus, né? Quem que deve ser castigado, quanto que ele deve ser castigado, não dá para a gente medir, né? Não existem respostas claras para essas questões, porque passa aí pela subjetividade, e é por isso que as crianças estão morrendo, né? Precisamos nos posicionar, né? E por fim, eu acho que foi o que eu comecei falando aqui na live, quando a gente castiga fisicamente, a gente não está refletindo o caráter de Deus, né? Aí tem gente que fala, Nina, mas Deus castiga quem ama. Aí você sabe o que significa castigo? Né? Castigo é musar, paideia, é instrução. Lá no grego, no hebraico, castigar é instruir, ensinar. Esse é o significado. Deus castiga sim quem ele ama, como um filho. Vários versículos na Bíblia falam sobre isso. Mas é em amor, né? Enfim, gente, é um tema que realmente mexe com o meu coração, né? E a gente precisa aí abrir a nossa mentalidade. Não sei o que você está pensando aí enquanto você me escuta, se tem feito sentido para vocês, talvez ainda você tenha algumas objeções, mas coloca isso diante de Deus, que não seja a Nina aqui falando, não.
Mas vai lá na palavra, ou vai você aí no seu momento com Deus e fala, Deus, será que, né, eu preciso fazer diferente mesmo? Será que eu preciso abandonar o castigo? Me ajuda. Enfim, né, lá o versículo, Salmo 94, 12, bem-aventurada a pessoa a quem disciplina, ó Eterno, aquele a quem ensinas a tua lei. Na Bíblia, se você for olhar a palavra disciplina, ela está sempre ligada à instrução, ao conhecimento, à sabedoria. Nunca há medo, há vergonha ou dor. Né? Então, é essa disciplina que nós precisamos aplicar com os nossos filhos, não uma disciplina que oprime, que machuca, que causa medo. Né? Quando nós usamos a punição física, nós não estamos refletindo o caráter de Deus, porque não é assim que ele nos ensina. Né? Imagina se Deus fosse nos punir toda vez que a gente erra, toda vez que a gente faz uma escolha errada. Né? A gente tem a liberdade de se achegar a Ele, de receber o perdão, de desfrutar do favor, da graça dele. E por que a gente está com essa mentalidade ainda de fazer a criança pagar pelo erro dela? Né? Jesus, ele quebrou esse paradigma. E nós precisamos revisitar os nossos, né? A gente vai ficar no legalismo ou nessa nova aliança que Jesus nos propõe. Aquela frase, né, da gnóstica, que eu sempre gosto de dizer, disciplinar é ajudar a criança a resolver um problema, e punir é fazer a criança sofrer por ter um problema. Então, discipline o seu filho, não o castigue, ajude ele a resolver os problemas, ame o seu filho, instrua com ele no caminho, esteja ao lado dele, se conecte, né? Não use nada que vá causar medo, né, que vá afastá-lo de você, porque isso não vai ensiná-lo, né? Isso vai trazer prejuízos aí para o seu desenvolvimento, você não vai conseguir desfrutar da alegria, né, de viver essa conexão verdadeira com seu filho, de ensiná-lo verdadeiramente com o seu exemplo, com o seu modelo, né, e enfim, e aí eu queria trazer algumas perguntas para a gente finalizar essa live. Eu acho que, depois de tudo que a gente ouviu aqui, as perguntas que a gente precisa fazer são, né, não é se a gente vai ou não vai usar a vara, mas é em como eu vou usar a vara. Né? Como que eu vou usar o castigo, né? Como que eu vou abandonar o castigo físico usando a vara de uma outra forma, né? Nós vamos usar a vara fora do contexto da disciplina redentora ou dentro dele. A sua disciplina tem que ser redentora, como Jesus traz essa mensagem para nós, né? Você vai usar a vara como um símbolo de autoridade ou como um instrumento de castigo? Você vai usar a vara como instrumento de pastoreio ou como uma arma que fere? Você vai refletir a disciplina de Deus ou de uma cultura humana decaída que insiste em colocar as crianças como inferiores em seus direitos? Né? Você vai usar a vara para machucar ou para conduzir? Para mostrar o caminho ou para condenar? Para trazer para perto ou para afastar? Para bater ou para liderar em amor? Né? Então, que essas perguntas aí possam entrar no seu coração e que Deus possa te mostrar, né, a forma, né, de você educar o seu filho em amor, em graça, que você possa conseguir expressar, né, o caráter de Deus, o amor dele dentro da sua família. A Daniela está compartilhando aqui, muitas crenças foram mudadas hoje. Já errei demais com os meus filhos, aprendi demais. Muito obrigada por essa live. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que me trouxe aqui hoje. Ai, obrigada, amém, glória a Deus. Gente, olha, se fez sentido para vocês tudo isso aqui, né, enfim, compartilhe com alguém essa live, me ajudem a compartilhar, se é essa mensagem que vocês querem que chegue aí para as outras famílias também. Eu tenho pedido muito a Deus, né, falei, Deus, você me deu uma missão que não é fácil, gente, não é fácil nos posicionarmos contra algo que é tão enraizado na nossa cultura, né, e é um trabalho de formiguinha mesmo, mas eu acredito muito no que eu estou compartilhando com vocês, porque é algo que eu vivo, que eu experimento todos os dias na minha casa, né, que eu olho para as minhas filhas e eu vejo elas refletindo essa graça também para as outras pessoas. Quando as meninas chegam em outros lugares, né, as pessoas, nossa, mas elas são diferentes, né, que elas têm algo especial, porque elas conseguem expressar a graça que elas estão recebendo também. Deus tem me dado graça para refletir a graça dele a elas, e elas acabam reproduzindo isso onde elas estão. Então, é algo que vale a pena, né, a gente está mudando o destino aí de gerações, né, que vão poder desfrutar dessa disciplina respeitosa, com conexão, com amor, né, e até a forma com que as crianças enxergam a Jesus, né, ela muda. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar Deus como pai, porque essa referência de paternidade é distorcida pela forma com que nós ensinamos aos nossos filhos. Isso é muito sério, né? Se eu quero mostrar
Deus, né? Se eu quero revelar a Deus, Jesus aos meus filhos de uma forma real, né? Amorosa, como Ele nos trata, a gente tem que rever as nossas práticas de disciplina. E eu espero que eu tenha contribuído aí para vocês um pouquinho. E agradeço aí a confiança de vocês, o tempo. E que Deus nos abençoe. Eu estou disponível agora de manhã, se tiverem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. A Daniele, né? O Senhor vem falando comigo há dias sobre a parábola do filho pródigo, e hoje eu entendi por quê. Amém, Daniele. Depois conta para nós como é que vai ser essa nova jornada aí. Às vezes, quebrar esse padrão, né, demora um pouco. A gente vai se propor muitas vezes a abandonar o castigo, mas com pouco pode ser que a gente fale nisso. Mas aí o que a gente vai fazer? Falar, filho, eu errei, me perdoa. Não é assim que eu quero te educar. Né? Nós podemos resolver os problemas juntos, façam reuniões de família, né? Coloquem pautas aí para discutirem, ouça as crianças, estabeleça uma rotina, né, com eles, os combinados. Quando as crianças são envolvidas na criação das regras da casa, eles tendem a colaborar mais. Tem muita estratégia aí para substituir os castigos físicos, né? Enfim, às vezes, né, uma boa conversa, na hora do caos, não adianta a gente tentar dar sermão para os nossos filhos, a gente não ensina nenhuma lição quando eles estão naquele turbilhão de emoções, né? Então, se afaste. Você imagina Jesus aí ensinando alguém, esbravejando, na hora do estresse? Não, Jesus, ele falava com um tom de voz calmo, sereno, né? Ele não humilhava ninguém, e se você está descontrolado, porque a gente é humano, a gente vai falhar, né? A gente vai descompensar às vezes, a gente vai ficar mais estressado, né? Tem muitas coisas na nossa vida que às vezes afetam o nosso comportamento, né? Outro dia a mãe falou, depende da TPM, até os hormônios influenciam o nosso comportamento, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, opa, se eu estou a ponto de agredir o meu filho, é melhor eu parar, é melhor eu me afastar, deixa a poeira baixar, né? Deixa o calor da emoção passar. E aí sim você vai poder, depois que você estiver calmo, seu filho também, vocês conseguem olhar nos olhos um do outro, você vai dizer para ele como você se sentiu, e você vai fazer um pedido claro para ele, vocês vão construir como vai ser da próxima vez, né? Você precisa confiar com seu filho, né? Ativar nele a compaixão também, falar, filho, olha como eu me sinto quando isso acontece. Como que a gente pode resolver isso? Vamos propor um plano? Vamos fazer um combinado? Vamos experimentar isso durante essa semana? E aí você faz o acompanhamento, porque é muito provável que o seu filho vai errar de novo. Às vezes a gente quer que as crianças aprendam como mágica, mas é um processo, é um caminhar. Né? O castigo físico, ele dá essa sensação de que o problema está resolvido, porque na hora a criança para. E essa construção que essa disciplina respeitosa propõe, ela é diária, né? A gente colhe os frutos, sim, mas é todo dia ali semeando e já esperando. A gente tem que ter expectativas claras que os nossos filhos, eles vão errar, eles vão falhar, né? E a gente vai ter que repetir e ensinar, né? A palavra diz para a gente inculcar a palavra na cabeça deles, porque é um processo, é de repetição mesmo. Então, às vezes as pessoas falam, a gente usa o castigo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana sobre o castigo físico, e uma das questões que as pessoas falaram, a gente bate porque é mais fácil, é mais rápido, e essa disciplina respeitosa demora para dar resultado. E aí é a grande questão, né? Mas o que eu quero construir? Eu quero só tomar uma aspirina ali para acabar minha dor de cabeça na hora, e ela volta e volta e volta e não resolve o problema, ou eu vou tratar a causa disso? Ou eu vou ensinar o meu filho verdadeiramente a agir bem, a fazer boas escolhas. Enfim. A Késia falando, né? Há muitos que acreditam que precisam bater porque é isso que eles receberam, eles estão se baseando na própria criação. A Sônia, Deus te abençoe, Nina, você é uma linda de Jesus. Obrigada, Sônia, mais uma aluna aí do Pais com Propósito. Estou gostando de ver esses alunos dedicados aí. Muito bom ver vocês aqui me acompanhando. Em breve a gente vai abrir novas turmas para vocês participarem, quem quer dar esse mergulho aí mais profundo. O bom do curso é que está lá, né? A gente está liberando os módulos, cada aula é um crescente aí, e a gente dá muitas ferramentas também para substituir os castigos. A Sônia está aconselhando aí, fazendo propaganda, né, Sônia? Aconselho a todos a fazerem o curso, está sendo um divisor de águas na minha vida. O povo perece por falta de conhecimento, e nós pais somos esse povo, precisamos pôr em prática. Amém, Sônia, amém, glória a Deus. Você também é uma querida, uma lindona de Jesus também, viu? Gente, fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Se tiverem alguma dúvida,
alguma questão, quiserem me aproveitar aqui, aproveitem, porque hoje à tarde eu estarei esperando as minhas filhotas chegarem. Tem 15 dias que eu não vejo as meninas, e elas estão chegando de Itabira, por isso que eu fiz essa live hoje de manhã. Estou com o coração aqui ó, apertadinho para poder curtir elas bastante. Mas agora de manhã estou aqui por conta de vocês. Se quiserem perguntar, falar da nossa semana, Nina. Ah, gente, verdade. Em agosto, se preparem, que a gente está preparando. Preparando, tá bom. Então, em agosto, se preparem, porque a gente está aí desenvolvendo uma semana com muito carinho. A gente vai ter uma semana da parentalidade cristã. Da disciplina, Semana da Disciplina Redentora, e a gente vai falar, então, todos esses princípios que eu trouxe aqui na live de uma forma mais pincelada, né? A gente vai fazer isso em 3 aulas, vão ser 3 dias aí ao longo de uma semana, para vocês darem esse mergulho, né? E quebrarem esses paradigmas, e ao final dessa jornada a gente vai abrir as vagas aí para o curso Pais com Propósito, né? Que tem aí os módulos, né? São vários assuntos que a gente é um curso bem completo, a gente está fazendo com muito carinho também, mas só a jornada já vale muito a pena. Serão 3 dias assim de muito aprendizado, com material de PDF para vocês fazerem exercícios, para se aprofundarem. Vai ser muito bacana, a gente está preparando com muito carinho. Em breve a gente vai estar divulgando aqui, né? Para vocês fazerem as inscrições. E eu conto com vocês também para compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E a gente vai se falando por aqui, tá bom?